Wallenstein César Alves, matrícula 20.22.01.49, trabalho de conclusão do TCC Educação Física. O tema escolhido, o impacto das novas tecnologias no âmbito profissional. Especificações do tema. A pesquisa delimita-se a análise de impacto das novas tecnologias no exercício profissional do bacharel em Educação Física. Com foco central nas transformações estruturais e as ferramentas digitais proporcionaram a prescrição e ao controle do treinamento de atletas de alto rendimento. O recorte da presente pesquisa concentra-se na interseção entre a inovação tecnológica e a prática metodológica, buscando entender como a introdução de sistemas de monitoramento em tempo real, por exemplo, altera a autonomia e a tomada de decisão profissional. O objetivo, assim, é investigar se as dependências dos dados quantitativos reconfiguram no papel do treinador e na gestão de alta performance humana. O foco recairá sobre a transição do método de trabalho tradicional para um modelo da gestão tecnológica, onde a eficácia da intervenção profissional passa a ser medida pela capacidade de traduzir dados digitais em ganhos reais de desempenho no ambiente competitivo. Tim Grover, autor de Relentless, destaca primeiramente em sua obra que atletas de alto rendimento têm uma mentalidade transformadora e única, com características como a preparação de rendimento intenso e foco em habilidades, com o controle da intensidade e equilíbrio entre o amor do esporte e propósito da resiliência e aprendizado em foco inabalável. Nos objetivos identificamos 3 tipos de competidores: os coolers, que executam bem, mas carecem de liderança; os closers, excelentes no momento críticos, mas porém não sustentarão; os cleaners, líderes decididos e implacáveis, que alcançam a grandeza do Grover. Cita como exemplos Michael Jordan e Kobe Bryant, como modelos de mentalidades implacáveis. Introdução e referencial teórico às noções gerais. Acerca dos impactos das novas tecnologias da educação física e reflexão sobre a atuação profissional no contexto do alto rendimento. A evolução do esporte de alto rendimento na contemporaneidade está muito ligada à incorporação de recursos tecnológicos avançados que transformaram a preparação física em uma ciência de dados de precisão no cenário acadêmico-social. Hoje a tecnologia não é apenas um suporte para o eixo central que baliza e busca pela superação de limites humanos e maximização das performances do atleta. Conforme aponta Silva 2021, essa transição para o modelo de esporte 4.0 exige que o profissional de educação física entenda a simbiose entre os processos biológicos e as ferramentas digitais, permitindo assim uma gestão mais eficiente de cargas de treinamento de alto rendimento esportivo de elite. Quanto aos propósitos dessas investigações, o objetivo geral consiste em analisar as implicações no uso das tecnologias da atuação em educação física, focando assim a transformação dos métodos de trabalho, frente às vezes de muitas exigências do alto rendimento, de modo específico. Pretende-se de identificar as principais ferramentas de coleta maciça de dados utilizados e atualização de discutir como o domínio dessas tecnologias influencia na autonomia e na precisão da prescrição do treinamento. Segundo Pereira Pinto, 2022, existe uma necessidade muito grande de conhecer a relação entre as novas tecnologias e o mundo do atleta, pois isso demanda novas habilidades por parte do profissional. A pesquisa bibliográfica mostra que nos últimos 10 anos a tecnologia deixou de ser algo distante para se tornar uma ferramenta qualitativa. Nas reflexões sobre a atuação profissional
no contexto do atendimento a partir da base teórica constituída, percebe-se que a tecnologia de alta performance não é apenas máquinas, não é apenas sobre máquinas, mas também sobre a ciência do corpo e foco. Conforme descreve Santos 2025, a variabilidade biológica determina a amplitude e velocidade das respostas ao esforço entre os indivíduos. Os desafios éticos e práticos enfrentados na rotina profissional envolvem a gestão de conhecimento no ambiente do esporte 4.0. De acordo com Tolelo et em 2020, destacam o desenvolvimento do esporte requer uma compreensão profunda dessas novas relações humanas e de negócios. Muitas vezes, o profissional pode se sentir pressionado e focar apenas aos números gerados pelo software de desenvolvimento, mas a atuação ética exige que ela não esqueça do humano por trás de todos os dados. O impacto das novas tecnologias no âmbito profissional consolida a educação física como uma área de ponta na ciência aplicada. A articulação entre os dados de monitoramento e a acessibilidade do treinador é que define o sucesso do alto rendimento hoje em dia, conforme dados analisados. O futuro do profissional depende dessa capacidade de traduzir do digital para o biológico. A metodologia para o desenvolvimento desse estudo de natureza teórica utilizou-se como técnica da pesquisa e bibliográfica, segundo Marconi Locatos, 2021. A pesquisa bibliográfica não é apenas uma repetição que já foi escrito, mas permite ao investigador o contato direto com tudo que foi praticado, publicado em relação a determinados temas. O processo de levantamento desta obra ocorreu por meio de uma seleção criteriosa de materiais já publicados, incluindo artigos científicos e documentos teóricos nas instituições de renome. Na área da educação física, priorizando assim textos que abordassem o conceito do esporte 4.0, gestão da performance. Conforme os resultados da discussão, a presente sessão tem como objetivo principal retomar a análise do impacto das novas tecnologias na atuação do bacharel em educação física, focando especificamente o contexto do alto rendimento. A análise realizada buscou identificar como ferramentas digitais e o gerenciamento de grande volume de dados reconfiguram nas rotinas de treinamento e a tomada de decisão profissional. Temos como síntese de resultado de pesquisa como ao conceito do esporte. Primeiro, o monitoramento de dados da ciência do esporte aplicado em 4.0. Segundo, a inovação e performance. Terceiro, autonomia e biologia. A tecnologia deve servir como suporte para entender a individualidade biológica em substituir a adesão profissional, de acordo com Santos 2025. Nas considerações finais, a pesquisa teve como objetivo específico identificar as principais ferramentas de coleta massiva de dados utilizadas na atualidade para discutir como o domínio dessas tecnologias influenciaram na autonomia e na precisão e prescrição do treinamento. Na análise da literatura, permitiu constatar que os objetivos específicos foram alcançados ao identificar que os dispositivos vestíveis, sensores inerciais, sistemas de rastreamento por GPS e softwares de análise preditiva constituem principalmente encerramentos de coleta massiva de dados na pesquisa, demonstrando também que na dependência excessiva dos dados pode ameaçar a autonomia do profissional. Mas quando o domínio analítico, a precisão da intervenção atinge níveis de excelência, garantindo que o treinamento respeite ainda mais a individualidade biológica. As reflexões sobre esses resultados apontam que a tecnologia cumpre um duplo papel no esporte moderno, atuando para potencializar o rendimento e proteger o atleta, cruzando informações da variabilidade cardíaca para evitar lesões precoces. Apesar dos resultados consistentes alcançados,
O presente estudo apresenta algumas limitações que merecem ser destacadas para a compreensão ampla do tema. A principal delas consiste em escassez de literatura que detalhe a explicação dessas tecnologias, aplicações dessas tecnologias, complexas em ambientes com menor infraestrutura, com foco majoritariamente na realidade idealizada da elite esportiva. Além disso, por se tratar de uma pesquisa puramente bibliográfica, nota-se a ausência de testes práticos em campo conduzidos pelos autores que produzem validar as percepções levantadas diretamente no ambiente de treinamento. Durante dessas limitações, sugere-se a realização de pesquisas futuras com abordagens envolvendo estudo, o caso ou pesquisas com equipes esportivas para observar a interação real entre o treinador e o sistema de dados no cotidiano. Também se recomenda o aprofundamento de aspectos pouco explorados pela literatura, como impactos psicológicos em atletas que são monitorados integralmente por dispositivos digitais. Além disso, sugere-se que o desenvolvimento de estudos comparativos que avaliam as taxas de lesões entre grupos que utilizam tecnologias preditivas e grupos que mantêm métodos tradicionais. O trabalho do bacharel em Educação Física atingindo o objetivo de demonstrar a complexidade dessa integração. Foi possível, assim, concluir que a eficiência no autor do alto rendimento depende da capacidade do profissional em unir o esporte com o suporte tecnológico com a interpretação fisiológica avançada. Na síntese interpretativa geral, mostra-se que, embora a tecnologia forneça os dados de decisão final e a ética sobre a carga de treino continua sendo do profissional, que deve garantir que a inovação sirva para potencializar o corpo humano sem esquecer de suas limitações biológicas. O bacharel em Educação Física deixa de ser exclusivamente um executor de metodologias para se consolidar como um gestor de performance humana sobre a ciência do esporte no Brasil. Observa-se que o impacto tecnológico ainda enfrenta barreiras para ser aplicado de forma plena. No cotidiano Viveiros, 2015 mencionaram que a ciência do esporte deve-se ao processo científico usado para oriunda a prática e maximizar o desempenho. Mas admitem que essa aplicação ainda é insuficiente em muitos contextos. A profissional física, portanto, atua como um tradutor, pegando os resultados de pesquisa, transformando em estratégias reais de treinamento que utilizam a tecnologia de forma fundamentada e segura. O bacharel que atua no alto rendimento precisa se lidar com software de predição e equipamentos inteligentes, o que demonstra que a tecnologia não é algo opcional, mas sim uma exigência do mercado de elite atual. Por fim, destaca-se a importância da individualidade biológica, assim disse Santos em 2025. Explica que a variabilidade das respostas ao esforço é o que determina o sucesso da alta performance no uso das tecnologias para monitorar a frequência cardíaca. E a fadiga muscular serve para que o profissional respeite os limites biológicos de cada indivíduo. Sob essa perspectiva, Paludo e Neufial, 2023, disse que, embora foquem no ensino, reforço das tecnologias digitais são recursos didáticos e de treino a que devem ser usados com criatividade para não anular a sensibilidade profissional. Em suma, conclui-se que a simbiose entre a inovação tecnológica e a ciência do esporte representa um caminho irreversível para o alto rendimento. A pesquisa confirmou que a valorização do bacharel em Educação Física no mercado de trabalho atualmente está ligada à sua qualificação digital e crítica. Portanto, a contribuição desse trabalho reside em
em evidência que a essência da educação física na época contemporânea não está ancorada apenas nas máquinas utilizadas